Olá a todos, eu sou Rogério, dando prosseguimento aos estudos para o concurso público de oficial administrativo para a Secretaria de Educação. Aqui a prova será aqui em 2019, concurso aberto no ano passado. Estamos estudando aqui o decreto 58052, é um decreto extenso e bem chatinho. O que eu vou fazer aqui é só a leitura da lei, a segunda parte, depois vem mais. Vamos lá, a leitura. Seção 2 da gestão de documentos, dados e informações. Artigo 5º. A unidade do arquivo público do Estado, na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, é a responsável pela formulação e implementação da política estadual de arquivos e gestão de documentos, a que se refere o artigo 2º, inciso 2 deste decreto, e deverá propor normas, procedimentos e requisitos técnicos complementares, visando o tratamento da informação. Parágrafo único. Integram a política estadual de arquivos e gestão de documentos. 1. Os serviços de protocolo e arquivo dos órgãos e entidades. 2. As comissões de avaliação de documentos e acesso, CADA, a que se refere o artigo 11 deste decreto. 3. O Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações, SP-DOC. 4. Os Serviços de Informação ao Cidadão, SIC. Artigo 6º. Para garantir efetividade à política de arquivos e gestão de documentos, os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão, inciso 1, providenciar a elaboração de planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos de suas atividades fim, a que se referem, respectivamente, os artigos 10 a 1, 10 a 18 e 19 a 23 do Decreto 48.897, de 27 de agosto de 2004. 2. Cadastrar todos os documentos do Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações, SP-DOC. Parágrafo único. As propostas de planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos deverão ser apreciadas pelos órgãos jurídicos dos órgãos e entidades e encaminhadas à unidade do arquivo público do Estado para aprovação antes de sua oficialização. Artigo 7º. Ficam criados em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual os serviços de informações ao cidadão, SIC, a que se refere o artigo 5º, inciso 4 deste decreto, diretamente subordinados aos seus titulares em local com condições apropriadas, infraestrutura tecnológica e equipe capacitada para 1. Realizar atendimento presencial ou eletrônico na sede e nas unidades subordinadas e prestando orientação ao público sobre os direitos do requerente, o funcionamento do serviço de informações ao cidadão, SIC, a tramitação de documentos, bem como sobre os serviços prestados pelas respectivas unidades do órgão ou entidade. 3. Protocolar documentos e requerimentos de acesso a informações, bem como encaminhar os pedidos de informação aos setores produtores ou detentores de documentos, dados e informações. 3. Controlar o cumprimento de prazos por parte dos setores produtores ou detentores de documentos, dados e informações previstos no artigo 15 deste decreto. 4. Realizar o serviço de busca e fornecimento de documentos, dados e informações sob custódia do respectivo órgão ou entidade, ou fornecer ao requerente orientação sobre o local onde encontrá-los. Parágrafo 1º. As autoridades máximas dos órgãos e entidades da administração pública estadual deverão designar no prazo de 30 dias os responsáveis pelos serviços de informações ao cidadão. Parágrafo 2º. Para o pleno desempenho de suas atribuições, os serviços de informações ao cidadão, SIC, deverão 1. Manter intercâmbio permanente com os serviços de protocolo e arquivo. 2. Buscar informações junto
aos gestores de sistemas informatizados e bases de dados, inclusive de portais e sítios institucionais. 3. Atuar de forma integrada com as ouvidorias instituídas pela Lei Estadual nº 10.294, de 20 de abril de 99, e organizadas pelo Decreto 44074, de 1º de julho de 99. Parágrafo 3º. Os serviços e informações ao cidadão, independentemente do meio utilizado, deverão ser identificados com ampla visibilidade. Artigo 8º. A Casa Civil deverá providenciar a contratação de serviços para o desenvolvimento de sistema integrado de informações ao cidadão, capaz de interoperar com o SPDOC, a ser utilizado por todos os órgãos e entidades nos seus respectivos serviços de informações ao cidadão, SIC. Artigo 9º. A unidade do Arquivo Público do Estado da Casa Civil deverá adotar as providências necessárias para a organização dos serviços da Central de Atendimento ao Cidadão, CACE, instituída pelo Decreto 54276, de 27 de abril de 2009, com a finalidade de 1. Coordenar a integração sistêmica dos serviços de informações ao cidadão instituídos nos órgãos e entidades. 2. Realizar a consolidação e sistematização de dados a que se refere o artigo 26 deste decreto, bem como a elaboração de estatísticas sobre as demandas de consulta e os perfis de usuários, visando o aprimoramento dos serviços. Parágrafo único. Os serviços de informações ao cidadão, SIC, deverão fornecer periodicamente à Central de Atendimento ao Cidadão dados atualizados dos atendimentos prestados. Artigo 10. O acesso aos documentos, dados e informações compreende, entre outros, os direitos de obter 1. Orientação sobre os procedimentos para consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrado ou obtido documento, dado ou informação almejada. 2. Dado ou informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. 3. Documento, dado ou informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. 4. Dado ou informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. 5. Documento, dado ou informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. 6. Documento, dado ou informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. 7. Documento, dado ou informação relativa a implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. B. Ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Parágrafo 1º. O acesso aos documentos, dados e informações previsto no caput deste artigo não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 2º. Quando não for autorizado acesso integral ao documento, dado ou informação, por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos, aos dados ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Parágrafo 4º.
a negativa de acesso aos documentos, dados e informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º deste decreto. Quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares nos termos do artigo 32 da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 5º. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata instauração de apuração preliminar para investigar o desaparecimento da respectiva documentação. Parágrafo 6º. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. Seção 3 das Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso. Artigo 11. As comissões de avaliação de documentos de arquivo, a que se refere os decretos 29.838, de 18 de abril de 89, e número 48.897, de 27 de agosto de 2004, instituída nos órgãos e entidades da administração pública estadual, passarão a ser denominadas Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso. Parágrafo 1º. As comissões de avaliação de documentos e acesso, CADA, deverão ser vinculadas ao gabinete da autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo 2º. As comissões de avaliação de documentos e acesso serão integradas por servidores de nível superior das áreas jurídica, de administração geral, de administração financeira, de arquivo e protocolo, de tecnologia da informação e por representante das áreas específicas da documentação a ser analisada. Parágrafo 3º. As comissões de avaliação de documento e acesso serão compostas por 5, 7 ou 9 membros designados pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Artigo 12. São atribuições das comissões de avaliação de documentos e acesso, além daquelas previstas para as comissões de avaliação de documentos de arquivos dos decretos 29.838, de 18 de abril de 89, e número 48.897, de 27 de agosto de 2004. 2 pontos. Orientar a gestão transparente dos documentos, dados e informações do órgão ou entidade, visando assegurar o amplo acesso e divulgação. 2. Realizar estudos sob a orientação técnica da Unidade do Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, visando a identificação e elaboração de tabela de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais de seu órgão ou entidade. 3. Encaminhar à autoridade máxima do órgão ou entidade a tabela mencionada no inciso 2 deste artigo, bem como as normas e procedimentos visando a proteção de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais para oitiva do órgão jurídico e posterior publicação. 4. Orientar o órgão ou entidade sobre a correta aplicação dos critérios de restrição de acesso constantes das tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais. 5. Comunicar à unidade do arquivo público do Estado a publicação de tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais e suas eventuais alterações para consolidação de dados, padronização de critérios e realização de estudos técnicos na área. 6. Propor à autoridade máxima do órgão ou entidade a renovação, alteração de prazos, reclassificação ou desclassificação de documentos, dados e informações sigilosas. 7. Manifestar-se sobre os prazos mínimos de restrição de acesso aos documentos, dados ou informações pessoais. 8. Atuar como instância consultiva da autoridade máxima do órgão ou entidade, sempre que provocada, sobre os recursos interpostos relativos às solicitações de acesso a documentos, dados e informações não atendidas ou indeferidas, nos termos do parágrafo único do artigo 19 deste decreto. 9. Informar a autoridade máxima do órgão ou entidade a previsão de necessidades orçamentárias, bem como encaminhar relatórios periódicos sobre
o andamento dos trabalhos. Parágrafo único. Para o perfeito cumprimento de suas atribuições, as comissões de avaliação de documentos de acesso, poderão convocar servidores que possam contribuir com seus conhecimentos e experiências, bem como constituir subcomissões e grupos de trabalho. Artigo 13. A unidade do Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, SAESP, responsável por propor a política de acesso aos documentos públicos nos termos do artigo 6º, inciso 12 do Decreto número 22.789, de 19 de outubro de 84. Caberá o reexame a qualquer tempo das tabelas de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Então é isso, pessoal. Aguardem a parte 3, tá? Estou fazendo o máximo possível aqui para atender a vocês com relação aos estudos para esse concurso público aí. Vocês sabem que eu ando um pouco atarefado e também estou prestes a ser nomeado em um outro concurso. E aí fica um pouco difícil trabalhar com vocês aqui, mas o tempo que sobra estou tentando fazer da melhor maneira possível. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Último recado aqui, quem quiser ajudar de alguma maneira o canal, até melhorar aqui a máquina, né? Fazer uma máquina mais potente para que os vídeos cheguem mais rápido no YouTube, trocar de banda larga, colocar uma fibra aqui, essas coisas que eu venho falando há um tempo, pode ir aqui no link na descrição do abacaxi, tá? Esse abacaxi, contribuições a partir de R$5, aí você fica à vontade, pode ser 5, 10, 15, você que coloca o número lá que você quer doar, tá bom? É isso, espero que tenha gostado, até a próxima, valeu! Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Esses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos, os assassinos estão livres. Nós não estamos, vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas.